Olá, diálogos qual caminho seguir nesta semana com o nosso convidado especial, Padre José Luiz Queimado, missionário redentorista que trabalha na editora Santuário, e ele está nos brindando com pílulas sobre heresias. Heresias do tempo antigo, mas que encontramos resquícios hoje no nosso caminhar de igreja. E hoje, Padre José Luiz, você é convidado a falar para nós sobre uma palavra difícil, docetismo. O que significa isso? E há resquícios na igreja ainda hoje? Isso mesmo, Padre Mauro. Docetismo é uma palavra que vem do grego, doxis, significa aparência. Pronto, aí a gente já define. Aparência porque esta corrente de pensamentos dentro do cristianismo dizia ser Jesus Cristo apenas aqui na Terra, toda a sua passagem, uma aparência fantasmagórica, uma visão. Ou seja, Jesus não se encarnou de verdade, porque eles vêm de uma outra corrente, um outro nome difícil, né? Gnóstica. Gnóstico significa assim, pessoas que supunham ter um conhecimento além de todo e qualquer outro conhecimento, achavam que sabiam mais que os outros, que tinham atingido um conhecimento sobrenatural. E então eles desprezavam totalmente o mundo, a carne, a matéria, o corpo, dizendo, né, a alma, ela anseia se libertar do corpo quanto antes. Por isso os docetistas jamais imaginariam, não podiam aceitar de forma nenhuma que Deus assumiria nem uma ínfima parte, uma pequena parte da matéria, sendo que nós estamos querendo nos libertar da matéria porque Deus viria e se encarnaria. Veja que este pensamento é muito perigoso para a nossa fé, porque é o primeiro pensamento na realidade que poderia minar, poderia ruir o fundamento do cristianismo, que é a encarnação. Deus se faz um de nós, Deus se encarna. Então os docetistas foram combatidos ferozmente por Paulo. Então você vê lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo está dizendo, né, para os gregos, isso é loucura para os gregos que procuram sabedoria, e principalmente pelas 3 cartas de João. Nós podemos ver, você pode ler toda vez que João diz, esses que dizem que Deus não se fez carne, que não veio habitar na nossa carne, não é de Deus. Ou seja, ele está combatendo essas heresias que estão penetrando na igreja e, obviamente, seduzindo muita gente. Outro escritor, que é um dos primeiros santos escritores mártires, Santo Inácio de Antioquia, escreve 7 cartas. Você pode encontrar aí na internet, em qualquer lugar, as cartas de Santo Inácio são uma riqueza espiritual, e 2 delas, tralianos, né? Não australianos, tralianos e aos Efésios, ele vai combater também o docetismo. O docetismo é muito perigoso, inclusive nos nossos dias, em que nós então podemos viver uma espiritualidade lá nas nuvens, não queremos tocar na matéria, desprezamos o corpo e qualquer assunto relevante ao corpo nós abominamos. Então isso aí é o docetismo que está ainda na igreja, uma espiritualidade do vento, uma espiritualidade das nuvens, em que eu não sinto, né, a carne, a dor, os gritos e o sofrimento do ser humano, do corpo humano, e acabam então esvaziando o cristianismo. Jesus veio para sentir, Deus se encarnou para sentir na pele humana todo o sofrimento, tudo aquilo que nós sentimos, exceto o pecado. Então por isso o docetismo foi combatido antigamente e é combatido ainda hoje. Assim como o gnosticismo, em que nós podemos nos achar mais do que os outros porque sabemos mais, esvaziamos também a fé do pequeno, a fé daquele que toca a carne, o mundo, aquele que está sofrendo aqui na realidade do dia a dia. Então, obviamente, uma palavra difícil, mas você pode ficar com muita tranquilidade, porque há aí muitos lugares em que você pode pesquisar, há muitos recursos, né, aos quais você pode recorrer para aprofundar um pouquinho mais. Aí você vai saber, olha, peraí, esse tipo de fé e de espiritualidade está muito desligado do mundo, está muito desligado do corpo humano, está muito desligado da realidade encarnada. Então eu me afasto disso e volto para a fé verdadeira em que Deus se faz um de nós e nos ensina a ser humanos. Conhecer a fé, conhecer os elementos da nossa fé, para que a gente possa seguir melhor a Jesus Cristo. Tchau para você, fique com Deus.